A paz do Senhor, irmãos em Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo Carvalho e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Logo mais estaremos orando para que o Senhor venha abrir os céus e liberar o seu milagre. Mas primeiro vamos estar meditando na santa e gloriosa palavra do Senhor. Eu vou estar lendo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, a partir do verso 1, que diz bem assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou na casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temais, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que os filhos do teu senhor tenham pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá o pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. A palavra de Deus é linda e eficaz para com as nossas vidas. Vemos aqui esse texto muito conhecido. Todos ouvem falar, todos ouvem dizer sobre Davi. Davi é um homem muito conhecido, até mesmo em nosso meio. Existem novelas contando a sua história, contando histórias que Davi protagonizou, passou ali, viveu. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que Davi, após ser ungido rei, em 1 Samuel, capítulo de número 16, após ser ungido rei, aleluia, parece que a vida dele vai mudar do dia para a noite, mas não muda. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito do Senhor sai de Davi e sai de Saul, e o Espírito maligno se apodera dele. E logo, aleluia, Saul pede que alguém venha tanger, tocar um instrumento para que o mal saísse dele. Foi a estratégia que Deus usou para levar Davi para o palácio. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo bem assim: olha, o segredo de estar no palácio reinando é você adorar. O segredo de você estar em posição de honra é você adorar. Davi é chamado para junto dos príncipes, para junto do rei, porque ele sabia, aleluia, adorar e tocar na presença do Eterno. Quando Davi tocava o instrumento ali, a presença e a glória de Deus descia ali sobre aquele lugar, e o espírito maligno de Saul saía de Davi, saía de Saul, porque Davi tangiu o instrumento, e o louvor, aleluia, de Davi carregava a presença do Senhor. E onde a presença de Deus chega, o mal tem que cair por terra, o mal tem que sair em retirada. E Jesus, aleluia, está dizendo: eu vim para desfazer toda a obra do diabo, toda a obra do adversário. Ele está dizendo: invoca a mim e eu responderei. Ele está dizendo: me chama que eu vou fazer na tua vida, me chama que eu vou mudar na tua história. Davi era desprezado no meio da tua família, mas ele escolhe adorar, e depois que a unção de Deus cai sobre a vida dele, então, aleluia, a glória de Deus começa a se manifestar. Eu não sei qual é a situação que Deus, aleluia, vai usar para te levar para se assentar com
com os príncipes dessa terra, mas de uma coisa eu tenho certeza, ele está dizendo, eu vou usar uma situação para te honrar, eu vou usar uma situação para te colocar na terra que eu te prometi, eu vou usar a situação, aleluia, para que o meu nome seja glorificado sobre a tua vida. E Davi é chamado para adorar. O segredo de ser honrado e ser exaltado por Deus é, primeiro você tem que adorar o Senhor, não por aquilo que Ele pode te prover e fazer na tua vida, mas para aquilo que Ele é na tua história. E Davi, aleluia, conhece o filho de Saul ali por nome Jonatas, e Jonatas tem uma amizade com Davi, os dois têm amigo, os dois viram amigo, os dois começam a criar um relacionamento, os dois começam a criar o amor, aleluia, um pelo outro. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, que Jonatas percebendo que a unção de Deus estava sobre Davi, que a unção de rei estava sobre ele, Jonatas diz bem assim, de certo eu sei que você vai reinar sobre, aleluia, a terra de Deus. Sabe o que Jonatas entendeu? Que não é porque ele era filho de Saul que ele ia reinar. Ele entendeu que não basta, aleluia, um jeitinho, não basta ter nascido numa certa posição social, não basta estar numa certa posição, aleluia, que você vai ter aquilo que você deseja. Davi, aleluia, não tinha posição, não tinha cargo, não tinha ouro, mas ele tinha a presença de Deus. E Jonatas entende que a glória do Senhor estava sobre Davi, e logo ele diz, eu sei que você vai reinar. Sabe o que eu entendo? Muitos da tua casa podem até não reconhecer o que Deus está fazendo na tua vida, mas Deus está dizendo, eu estou levantando pessoas, para reconhecer a minha presença sobre a tua vida, pessoas que vão te impulsionar na terra da promessa, no direcionamento que é necessário para eu te colocar onde eu te prometi. Ele está dizendo, aleluia, eu estou levantando ajudadores, eu estou levantando pessoas para te levar aonde eu te prometi, assim diz o Senhor. E a promessa acontece ali sobre Davi, aleluia. E Jonatas entende, mas Saul não entende. Por isso que o espírito maligno se apodera de Saul. Sabe o que eu entendo? Que tem de pessoas que já foram ungidas, já foram cheias de Deus, tinham visão de Deus, ouviam a voz de Deus, andavam junto com Deus, com a presença de Deus, mas parou, aleluia, de entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Foi o que aconteceu com Saul, e o reinado dele foi jogado por terra. O inimigo toma posse da tua vida quando você abre mão de obedecer e respeitar e temer a vontade de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? É tempo de você se arrepender dos seus pecados, é tempo de você se arrepender dos teus erros, porque, aleluia, o pecado causa separação entre o homem e Deus, e foi, aleluia, a desobediência de Saul que afastou ele da presença do Eterno. Mas ele me trouxe aqui para dizer, é tempo de se arrepender, é tempo de voltar para a presença, é tempo de voltar ao relacionamento. Ainda é tempo. Saul tinha sido agora desprezado por Deus, mas para você ainda é tempo, para você ainda é esperança. Deus ainda há de fazer sobre a tua vida e sobre a tua história. A Bíblia Sagrada vai nos relatar, aleluia, que Davi tangiu o instrumento e o inimigo caía por terra. Deus está dizendo, quanto mais você adorar, aleluia, mais eu estou repreendendo e jogando por terra o seu adversário. A Bíblia vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Deus me trouxe aqui para complementar dizendo, resiste adorando, resiste glorificando, resiste exaltando o nome do Eterno. Ele está dizendo, é para resistir, mas é para adorar, e o meu nome vai ser glorificado por intermédio da tua vida. Aleluia. Saul é desprezado, e Davi, aleluia, por muitos anos é perseguido por Saul. Por diversas vezes Deus entrega Saul nas mãos de Davi, e Davi não mata, Davi não acaba com a história dele. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou colocando seu adversário nas tuas mãos, mas não é para você matar, é para você mostrar para ele a diferença de quem carrega a presença de Deus. Porque quem veio para roubar, matar e destruir foi Satanás. Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. A Bíblia Sagrada diz que certa feita agora, depois de muitos anos de perseguição de Davi, Saul e Jonatas saem para a batalha e não retornam, saem para a batalha e morrem, saem para a batalha e suas vidas são ceifadas. A Bíblia vai dizer que lá no palácio do rei, ouve-se a história,
ouve a notícia que Saul havia morrido, que Jonatas havia morrido e que agora Davi iria reinar. Sabe o que Jesus está dizendo? Aleluia. Alabanturiaia subidarábia. Saul, aleluia, ele se joga em cima da própria espada porque ele perseguiu Davi. Jesus está dizendo hoje: não é necessário você matar ninguém, não é necessário você acabar com a vida de ninguém. Ele está dizendo: eu estou jogando os teus adversários por terra, porque quem persegue o ungido de Deus é suicídio, é procurar a própria morte, é procurar a própria destruição. Deus está dizendo: não precisa puxar sua espada para ninguém, estou eu colocando a própria espada do seu adversário contra ele. Ele está dizendo: estou fazendo juízo e justiça ao teu favor, o meu nome vai ser exaltado e glorificado sobre a tua história. A Bíblia é linda e eficaz. E vai dizer que a notícia chega e o medo chega no coração. Porque naquele período era muito comum, quando um outro rei chegava para assumir o trono, ele matava toda a família do antigo rei, para que não viesse ali alguém desafiá-lo ou tentar matá-lo para usurpar o seu trono. Então era muito comum. E a notícia chega ali, aleluia, no palácio, e a babá do menino por nome Mefibosete, aleluia, pega o menino com 5 anos no colo e sai correndo a fim de ajudar, a fim de não deixar ele morrer, a fim, aleluia, de dar o livramento para ele ali. E o menino cai no chão e fica aleijado, fica coxo. Os seus pés, aleluia, agora não tem mais firmeza. Sabe o que Deus está dizendo? Tem pessoas que estão querendo te ajudar, mas vão acabar te destruindo. Estão querendo colocar a mão onde Deus está trabalhando. Estão tentando colocar a mão no centro da vontade do Senhor. A vontade de Deus era que ele ficasse ali, aleluia, e Davi ia zelar e guardar por ele. Sabia que muitas vezes tem pessoas que se levantam e o discurso é bonito, a história é bonita, eles até te pegam no colo e dizem: está cansado, eu vou te carregar, está cansado, eu vou te levar, até abrir a boca e diz: estão querendo te matar, eu não vou deixar, eu não vou impedir. Mas a Bíblia Sagrada vai nos relatar, que maldito o homem que confia no homem. Uns vão confiar em carros, outros vão confiar em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Ela queria ajudar, mas acaba aleijando. Jesus está dizendo aqui para muitas pessoas, para algumas ele está dizendo: não coloca a mão onde eu estou tratando, porque senão você vai piorar a prova de quem está tratando e vai ter uma culpa muito grande sobre a tua vida. Ele está dizendo: eu estou tratando, pode deixar, eu estou tratando, deixa na minha mão, eu estou tratando, deixa na mão do oleiro. Ele está dizendo: deixa eu tratar, não se mete, não se envolve, porque senão, aleluia, você vai sofrer a minha ira. E outras pessoas estão querendo, aleluia, que Deus venha usar a pessoa A ou a pessoa B para ajudar, para estender a mão. E Deus está dizendo: não, eu que vou te ajudar, eu que vou te honrar, eu que vou glorificar o meu nome sobre a tua vida. Mefibosete, a intenção era boa, mas o destino foi trágico e terrível. Mas agora, aleluias, a intenção pode até ser boa, mas Jesus está dizendo: eu que zelo pela tua vida, eu que guardo a tua história, eu que garanto a promessa que tenho eu sobre a tua vida. Não fica escutando discurso não de quem está dizendo que vai te ajudar, que vai te tirar dessa situação, porque sou eu Deus que coloca na prova, mas também sou eu Deus que tira da prova, sou eu Deus que quebra o vaso, sou eu Deus que amassa o vaso, mas também sou eu Deus que faço o vaso novo. Ele está dizendo: calma, Mefibosete, eu estou no controle. Mas o medo chegou no coração, e quando o medo chega, muitos vão abrir mão da presença de Deus. Quando o medo chega, muitos vão esquecer de ter fé, muitos vão esquecer de fazer menção do nome do Senhor. Eles poderiam ter orado, eles poderiam ter jejuado, eles poderiam ter buscado, eles poderiam estar na presença, mas aleluias, eles escolheram tentar se livrar com a força dos próprios braços e das próprias pernas. Deus está dizendo: se você tentar resolver essa situação com a força do seu braço, vai acontecer igual Mefibosete, vai cair e vai quebrar. Mas se você entregar nas minhas mãos, aí você vai ver o grande eu sou na tua vida, o grande eu sou na tua história. O meu nome vai ser exaltado e glorificado sobre a tua vida. A Bíblia é linda e nos ensina que temos que confiar, temos que crer no eterno. Mas eles
deixa que o medo venha tomar o seu coração. Muitas pessoas estão aí quebradas, destruídas, porque deram voz ao medo, deram voz a pensamentos negativos, deixou o inimigo entrar na sua mente, deixou a história da babá dizer: vem que eu vou te carregar. Muitos estão confiando nos homens, outros estão confiando na sua condição financeira, outros estão confiando na sua virilidade, no seu vigor, na sua força, no seu próprio braço, outros estão confiando na fama. Mas bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vamos fazer menção do Senhor e vamos confiar nele. Deus está dizendo: não temais, nem vos assusteis. Aleluia. Ele está no controle de todas as coisas. Já estava tudo, aleluia, na direção de Deus, mas eles deixam o medo entrar. E quando o medo entra, o mal entra junto com o medo. Deus está dizendo: expulsa esse medo para fora e se enche do meu Espírito Santo. Expulsa, aleluia, esse medo da tua mente, porque só acontece na tua vida aquilo que eu permitir, aquilo que eu quiser, aquilo que eu desejar. Nenhum fio de cabelo da tua cabeça vai cair sem Deus permitir. Nenhum, aleluia, folha de uma árvore cai sem que Deus venha autorizar. Deus está dizendo: isso que você está passando, eu estou no controle, eu ainda estou assentado no trono. Se acalma, Mefibosete, se acalma, babá, aleluia. Saul pode até ter deixado o trono, mas o Eterno ainda está sentado no trono, e o nome de Deus, aleluia, vai ser glorificado sobre a tua vida e sobre a tua história. Eles fogem e vão parar na terra de Lodebar. E Lodebar é terra de esquecimento. Assim está o significado do seu nome. Lodebar é uma cidade onde tinham vários mendigos. Uma cidade muito pobre, sem saneamento, sem honra. Uma cidade que, se você ouvisse alguém dizer: eu vou para Lodebar, você sabia, está na prova. A história está acabada, a vida está acabada. Porque agora ele está quebrado, ele está aleijado, não tem força, não consegue mais andar, e é levado para a terra do esquecimento. E quantos vasos estão aí quebrados da mão do oleiro, e estão passando um período em Lodebar? Como assim, pastor? Estou dizendo, Lodebar é um período, Lodebar é uma etapa. O esquecimento, aleluia, não dura para sempre. O próprio Davi cresce no esquecimento, mas chegou o dia de Davi chegar no palácio e assentar no trono. E eu quero dizer, vai chegar o dia de você se assentar, aleluia, no trono que Deus tem reservado para ti. Vai chegar o dia que você vai conseguir chegar onde Deus disse que você ia chegar, reinar onde Deus disse que você ia reinar, porque a Bíblia vai dizer: vós sois nação santa, sacerdócio real, nação eleita. Ele está dizendo: eu vou colocar você na cadeira de honra que eu te prometi. Assim diz o Senhor. A Bíblia é linda e a história é eficaz, mas ninguém acha bonito ir para Lodebar, ninguém acha bonito morar em Lodebar, ninguém acha bonito contar a história dizendo: ah, foi assim que eu fui parar em Lodebar. Lodebar é terra de sofrimento. Lodebar era uma cidade quase deserta, é lugar de muito calor, é lugar de muita poeira, é lugar de doentes, é lugar de mendigos, é lugar de humilhação, é lugar de vergonha. E muitos são colocados na terra de Lodebar, mas a Bíblia vai dizer que a humilhação precede a honra. Então, se você está sendo humilhado hoje, é porque a honra de Deus está às portas da tua vida, a honra de Deus está às portas da tua história. Ele está dizendo: humilhai perante a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Mas agora ele é mandado para Lodebar. Ele tinha 5 anos. Ele não escolheu morar em Lodebar. Ele não escolheu fugir do palácio. Ele não escolheu, aleluia, as decisões da vida dele. Mas o mal sobreveio sobre a vida e sobre a história dele. Às vezes começamos a pensar, começamos a refletir e vemos o mal acontecendo, aleluia, em diversas pessoas, em diversas áreas. Mas a Bíblia vai dizer em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, todas as coisas contribuem juntamente. Ele está dizendo, aleluia. Talvez você não está entendendo o trabalhar de Deus na tua história.
Talvez você não está entendendo o trabalhar de Deus na tua vida. Talvez você não está entendendo porque você teve essa infância sofrida. Porque você foi mandado para Lodebar. Você não escolheu nascer em Lodebar. Você não escolheu constituir família em Lodebar. Você não escolheu, aleluia, mas o mal veio e chegou sobre a tua vida, chegou sobre a tua história. E assim, o mal às vezes Deus permite, tanto para o santo quanto para o profano. E muitas pessoas não entendem como é que Deus pode permitir. Como eu já disse aqui, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está dizendo, eu permiti porque eu estava te moldando. Eu estava, aleluia, como aquele jovem ali cego. O povo pergunta para Jesus dizendo, quem pecou, mestre? Foi o pai dele? Foi a mãe dele? Quem foi que pecou para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu, não. Alaban, Churigalaga, sobre da Arábia. Foi a forma da glória de Deus ser manifestada sobre a vida dele. Eu não sei qual a prova que você está passando. Eu não sei por onde foi que você veio, mas eu sei de uma coisa, a glória de Deus vai se manifestar sobre a tua vida, e o nome de Deus vai ser exaltado e glorificado sobre a tua história. Ele me trouxe aqui para dizer, Alabanturaga Sobidábia Subidarábia, eu vou te socorrer, calma, Mefibosete, eu vou te exaltar, calma, Mefibosete, Lodebata ruim, eu sei, se acalma, rompe esse medo, rompe essa barreira de medo aí, porque eu vou te trazer para o palácio. Davi se assenta no trono. Sabe o que Jesus está dizendo? A promessa que eu te fiz se cumpre hoje. Foi muitos anos diante da promessa para Davi se entrar no trono. Ele está dizendo, eu estou trazendo à existência aquilo que não existe na tua vida. A minha promessa vai se cumprir na tua história. A Bíblia Sagrada é linda e vai nos relatar que Davi assenta. E a primeira pergunta que o texto vai nos mostrar dizendo, tem alguém da casa de Saul para eu abençoar? Tem alguém da casa de Saul para eu, aleluia, glorificar a Deus por intermédio da vida dele? Saul perseguia Davi, mas quando Davi se assenta no trono, a primeira pergunta que ele faz é, tem alguém da família dele para eu abençoar? Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te usar para abençoar quem te persegue, e você vai abençoar ele, vai abençoar a família dele, vai abençoar a descendência dele, e o nome do Senhor vai ser exaltado. Deus entregou Saul diversas vezes na mão de Davi, e Davi não matou. Deus usou Davi para tanger a harpa, para que o espírito maligno fosse retirado naquele momento ali de Saul. Deus está dizendo, eu vou te usar contra o teu adversário, mas não é para matar, é para me adorar. E o inimigo vai ter que sair retirado da vida dele, ele vai ter que se converter, ele vai ter que entender que eu sou Deus da tua vida, e que eu sou Deus na tua história. Davi, ao assentar no trono, ele podia dizer, agora eu vou matar todo mundo da família de Saul, agora eu vou acabar com a história da vida, aleluia, de todo mundo da família de Saul, mas ele decide abençoar. Sabe o que eu entendo? Deus às vezes permite que o inimigo venha nos perseguir, que o inimigo venha nos perseguir, que o inimigo venha atrás, a fim de destruir a nossa vida, a fim de acabar a nossa história. É só uma maneira de Deus matar o Saul que tem dentro do meu e do teu coração. Porque quando a perseguição vem, as lágrimas descem, e quando você começa a orar, começa a chorar na presença de Deus, o Saul que habita no seu coração sai, e o Davi adorador começa a reinar no teu coração, simbolizado, aleluia, por Davi, mas eu estou dizendo o nome dele, é Espírito Santo. Ele vem e habita, e todo o mal tem que cair por terra e bater em retirada da tua vida. A Bíblia vai dizer que ele, aleluia, assenta no trono e pergunta, tem alguém da casa de Saul para eu abençoar? Aleluia. E vem Ziba, servo de Saul, e Davi pergunta para ele, tem alguém, Ziba, para eu abençoar? Tem alguém? Aí ele fala, quem é você? Ele fala, meu nome é Ziba, servo teu. Até ontem era servo de Saul, mas hoje está dizendo que é servo de Davi.
Tem pessoas que é desse jeito. Hoje é teu amigo, hoje bate nas tuas costas, mas amanhã vai dizer que não tem nada contigo. Mas como assim, pastor? Como Deus permite isso acontecer na minha vida? A falsidade, a traição, a mentira. Sim, a Bíblia Sagrada vai dizer que o próprio Jesus tinha, aleluia, um amigo e é traído por ele. A Bíblia vai dizer que quando Judas entrega Jesus ali, ele chega, beija a face do mestre e Jesus fala para ele bem assim: Judas, tu me trai com um beijo? Amigo, aleluia. Deus está dizendo: você pode até me trair, mas eu continuo sendo teu amigo. Você pode até falar mal de mim, mas eu continuo teu amigo. Então, se aconteceu a traição na vida de Jesus, que é santo, que é perfeito, que é maravilhoso, imagina diante da minha e da tua vida. Mas eu louvo a Deus que hoje Deus me trouxe aqui como profeta para dizer: eu estou revelando quem é Ziba na tua história. Eu estou tirando a máscara dos falsos. Eu estou tirando a máscara, aleluia. E o meu nome vai ser exaltado e glorificado sobre a tua vida. Davi pergunta: tem alguém para eu, aleluia, honrar? Tem alguém para eu abençoar? Ele não disse tem alguém para matar, porque se perguntasse se tem alguém da família de Saul para matar, Ziba logo ia dizer quem era, porque Ziba estava administrando a riqueza de Saul. Ele estava comendo aquilo que não era dele, estava vestindo aquilo que não era dele, estava vivendo a promessa que não era dele. Sabe o que eu entendo? Tem muitas pessoas por aí que há muito tempo vivem a vida que era para você viver, comem a comida que era para você comer, veste as vestes que era para você vestir, anda nos carros que era para você estar dirigindo, mora na casa que era tua por direito. Ziba é assim, ele vem na falsidade, ele vem na mentira, ele vem no engano e logo vai tomando posse daquilo que não é dele por direito, porque Ziba é como Satanás, ele veio para roubar, veio para matar, veio para destruir, mas Jesus está dizendo: vou eu cumprir a promessa sobre a tua vida, vou eu cumprir a promessa sobre a tua história, o meu nome vai ser exaltado e glorificado. Eu, seu Deus, estou dizendo, o meu nome, aleluia, vai ser conhecido por intermédio da tua vida. Nos quatro cantos desse mundo vão entender que eu joguei a mentira por terra, porque o pai da mentira é Satanás, e eu que sou o caminho, a verdade e a vida, comecei a reinar sobre a tua vida e sobre a tua história. Ele está me dizendo aqui: eu estou levantando pessoas para honrar, para reinar sobre essa terra. Como assim, pastor? Deus está dizendo: eu estou ministrando a unção de rei sobre a tua vida, a unção de rei sobre a tua história, a unção de rei sobre a tua casa, a unção de reinar. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Mas como assim, pastor? Não existe unção de rei? Não. Sim, José teve a unção de governador sobre o Egito, porque José primeiro governava na casa de seu pai. A Bíblia vai dizer isso, que ele tinha maior conhecimento. José é jogado no presídio, começa a reinar no presídio, o carcereiro dá a chave para ele, aleluia. Vai para a casa de Potifar antes, reina na casa de Potifar, está governando. É a unção de governo, é a unção de rei, é a unção de governar. E Deus está dizendo: eu estou ministrando sobre a tua vida essa unção de administração. Mas eu não tenho essa promessa da minha vida, pastor. Não tem não. A Bíblia vai dizer que quando Deus faz a terra, faz os animais, o mar, faz tudo ali em Gênesis, depois ele faz o homem e diz assim para o homem: olha, dominai sobre a terra. Ele estava dizendo: eu tenho uma promessa de reinado sobre a tua vida. Quem vai reinar na selva não é o leão, é você. Quem vai reinar, aleluia, o que ele está me dizendo aqui: quem vai reinar nos púlpitos desse país agora não é mais o adversário, é você. O meu nome vai ser exaltado sobre a tua vida. Chegou o tempo de você reinar. Chegou o tempo de você reinar. Davi esperou muitos anos sendo perseguido, mas chegou o momento de reinar. E o tempo que Davi foi perseguido foi necessário para que Davi não fosse igual Saul. Então não murmura porque a prova está grande. Não murmura porque sua vitória ainda não chegou. Esse tempo é necessário, porque Deus está te tratando, está te preparando para você assentar na cadeira que Ele tem para a sua vida. Ele pergunta: tem alguém? E Ziba logo responde: tem um. O nome dele é Mefibosete, aleijado. Sabia que tem pessoas que quando ouvem o seu nome já logo começa a falar mal, já logo começa a falar o seu defeito. Como pregamos outro dia aí, Naamã, homem valoroso, porém leproso.
Tem pessoas que quando vai vir falar da tua vida, aleluia, logo eles vêm com o teu porém, logo eles vêm com a tua vergonha. Para você ver, Ziba era servo de Saul. Ele sabia aonde estava Mefibosete, sabia a cidade, sabia o endereço, sabia a casa, mas de momento nenhum foi lá ajudar. Ele poderia ter pego um pouco da riqueza de Saul ali, ter ido lá prover, ter ido lá manter, ter ido lá ajudar. Mas sabe o que eu entendo? Quando você está em Lodebar, Deus não permite que qualquer um venha te ajudar. Deus usa Maquira ali para dar abrigo a Mefibosete, mas não usa Ziba, que estava no palácio com tudo que era de Saul, com ouro, com a prata, com as terras, com os animais e tudo mais. Deus está dizendo: quando eu te coloco em Lodebar, só eu tiro. Só te ajuda quem eu permito. Só permanece na tua vida quem eu deixo. Porque no palácio muitas pessoas vão querer bater nas suas costas e vai dizer: sou teu servo, eu estou contigo, tamo junto. Mas em Lodebar que Deus mostra quem é quem na tua vida. Às vezes Deus nos coloca no Lodebar para ver quem é que nos valoriza de verdade. Quem é que vai estar conosco no dia mau. Quem é que vai estar conosco no dia de tristeza. Quem é que vai estar conosco, aleluia, no dia da aprovação, no dia da prova. Ziba sabia do endereço, sabia do nome, sabia da cidade, mas não ajuda. Sabe por quê? Porque Deus estava com Mefibosete. Ele estava em Lodebar, pastor. Como Deus estava com ele? Sim, Deus estava com ele. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Era necessário. E Davi não pergunta, mas ele fala: é um aleijado. Porque ele não queria que Davi viesse ajudar. Sabia que tem pessoas que assim, além dele não te ajudar, ele fala mal, impede, aleluia, se levanta contra quem quer te ajudar, tenta convencer as pessoas a não se estender a mão, tentam convencer as pessoas a não abrir as portas para você. Tem pessoas que assim, além de não ajudar, ainda atrapalha, além de não, aleluia, estender a mão, ainda quer impedir que as pessoas venham te ajudar. Tem muito crente Ziba por aí, que tem um discurso bonito, fala até que é servo, mas não serve ninguém a não ser a si próprio, a não ser o seu próprio eu, a não ser sua própria vontade, a não ser o seu próprio querer. Tem muito crente Ziba dizendo que serve a Deus, e ele está me dizendo aqui: serve coisa nenhuma, você serve a tua vontade, você serve o teu querer. Mas ele me trouxe aqui para dizer: é tempo de se arrepender, Ziba, é tempo de você se arrepender. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, mas é necessário você se arrepender dos seus maus caminhos. E Davi ouve o nome Mefibosete, ouve a cidade de Lodebar, e ouve que ele é aleijado. E mesmo assim ele diz: manda chamar. Tem pessoas que podem falar a história triste que quiser sobre você. Tem pessoas que vão poder te queimar de tudo quanto é forma que quiserem. Mas Deus está dizendo: quando chegar o meu tempo de te colocar na posição de honra, podem falar o que quiser contra você. O meu nome vai ser exaltado e glorificado sobre a tua vida. Quando chega o dia de você sair de Lodebar, o rei vai dizer: manda chamar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou dizendo, aleluia, bem assim, olha o que o Senhor está falando. Eu estou dando uma ordem a teu respeito. É tempo de você sair da terra de Lodebar. É tempo de você sair da terra do esquecimento. É tempo de você sair da prova. É tempo de você sair da luta. É tempo de você sair desse vale. É tempo de você sair dessa depressão. É tempo de você sair dessa provação financeira. É tempo de você sair dessa doença. É tempo de você sair, aleluia, para reinar. Ele sai, alabanduraga, subidará. Olha o que Deus está dizendo: os carros, os cavalos, as carruagens de Davi vai em Lodebar buscar Mefibosete. Deus está dizendo: eu estou enviando os carros de rei, aleluia, para te buscar, e você vai sair dessa prova. O próprio, aleluia, Elias, quando é transladado ali, ele sai na carruagem de fogo. Deus está dizendo: não é em BMW, não é em Maserati, não é em Ferrari, aleluia, é em carro de fogo que eu estou tirando dessa prova, que eu estou te tirando dessa luta, que eu estou te curando. Ele está dizendo: ei, Mefibosete, em carro de fogo do céu, para te tirar dessa prova. E o caminho é a mesa do rei, e o caminho é a presença do rei, e o caminho é o nome de Deus ser exaltado e glorificado sobre a tua vida. A carruagem vai, busca
Pega ali Mefibosete, leva para o palácio. E quando ele chega no palácio, quem vai receber ele não é um servo, não é um soldado, não é uma pessoa, aleluia, influente. Quem vai receber ele é o próprio rei. Ele me trouxe aqui para dizer: eu que vou te receber naquele grande dia. Eis que tem uma mesa preparada na tua presença. Aleluia. Davi vai receber ele pessoalmente. Sabe o que Jesus está dizendo? Esses carros de fogo que eu estou te colocando hoje para andar, eu vou te levar aonde você tem que ir, e vou marcar um encontro com a pessoa certa, que vai te colocar na mesa certa, vai te colocar na posição certa, vai falar a palavra certa ao teu respeito, e o meu nome vai ser exaltado e glorificado sobre a tua vida. A Bíblia é clara em dizer que Davi fala: é você, Mefibosete? Ele fala: servo seu. Já cai com a cara no chão, porque ele estava acostumado a ser humilhado. Ele estava acostumado a ser humilhado. Ele estava acostumado a ser envergonhado. E acredito que no coração dele ele não sabia se ele seria morto, se ele seria torturado, se ele seria envergonhado mais uma vez. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes, por causa da luta ser muito grande, às vezes por causa da prova ser muito grande, nós deixamos de crer, deixamos de acreditar o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Tem pessoas com feridas tão profundas que não esperam mais o milagre, perderam a fé, perderam, aleluia, a força. Mefibosete não tinha estrutura. Se ele tivesse fé, com as pernas boas, com força, ele podia sair de Lodebar, ir ao palácio do rei e dizer bem assim: rei, tem misericórdia de mim. Mas ele não tinha força. E às vezes Deus permite que ficamos sem força. Deus às vezes permite que fiquemos sem força. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que Deus falou com ele: olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então às vezes é necessário nos enfraquecer, para que a glória de Deus venha se manifestar sobre as nossas vidas. A tristeza, aleluia, a decepção, às vezes abala a nossa fé, às vezes tira a nossa força. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: mesmo que você não tenha força para caminhar sozinho mais, eu vou te colocar no carro de fogo e vou te levar onde eu te prometi. Mesmo a sua força sendo pequena, aleluia, eu vou te levar onde eu te prometi. Calma, Mefibosete. Calma, Labantuíca, Labandaragaxobi, Daiassúria, vai passar. Calma, essa prova vai passar. Abanturuba, Lagarai, Andora, Lagaçuia. Chegou o tempo de você chegar onde eu te prometi. Mefibosete era só um estágio. Era só uma palavra, é só um degrau. Eu, teu Deus, permitir que a sua vida fosse sofrida até o dia de hoje, mas chegou o tempo de eu enviar socorro do céu e te levar à terra de honra, assim diz o Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus tremendo. E Davi fala para ele: olha, eu vou te honrar. Vira para Ziba e fala bem assim: tudo que era de Saul, tudo que era dele, agora vai ser de Mefibosete. Ele vai ser o seu senhor. Ele estava dizendo: olha, Ziba, você até hoje estava tomando conta das coisas que era dele, mas a partir de hoje eu te coloco no teu devido lugar. Sabe o que Deus está dizendo? A roda vai girar e eu vou te colocar na posição de cabeça e não de cauda, na posição de honra e não de humilhação. Davi libera a ordem dizendo: tudo que era de Saul agora é dele, e você vai servir a ele, e seus 15 filhos também vão servir, e os teus servos também vão servir a ele. Sabe o que eu acho lindo na história de Mefibosete? Ele vai parar em Lodebar. Não tem dinheiro, não tem condição, não tem nome mais ali. Está no lugar do fim dos tempos. Mas lá ele ainda consegue ter um filho. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia.
mesmo em Lodebar, você vai frutificar, vai gerar fruto. Deus vai multiplicar na tua vida, Deus vai multiplicar na tua história, Deus vai multiplicar na tua casa. Ele não tinha os pés, aleluia, funcionando, não conseguia ficar de pé, mas Deus fez ele gerar fruto. E ele está dizendo, mesmo fraco, mesmo sem estrutura, eu estou colocando os frutos do meu Espírito sobre a tua vida. A árvore é reconhecida pelos frutos, e ele está dizendo, você será reconhecido pelos frutos que eu estou gerando através de ti, diz o Senhor. Ele gera fruto. E Davi diz, e digo mais, e a partir de agora você vai se assentar comigo na mesa todo dia. Mesa é lugar de honra, mesa é lugar de exaltação. Davi mais do que ninguém conhece de mesa. Davi mais do que ninguém conhece de ser honrado da mesa. 1 Samuel, capítulo número 16. Todo mundo foi chamado e Davi não foi. E Deus virou e falou o que para Davi? Para quê? Para o profeta Samuel? Manda chamar. E o mesmo Davi agora fala para Mefibosete, fala para Ziba, e libera a ordem aos seus soldados, manda chamar. Sabe o que eu entendo? A prova que você está passando na tua vida e o seu testemunho de vitória vai ser repetido por diversas vezes em outras vidas. Esse é o fruto que Jesus está dizendo. Eu estou, aleluia, fazendo na tua vida, mas os frutos serão tão grandes que você, aleluia, por intermédio da tua vida, Deus está dizendo, eu vou gerar frutos na vida de outras pessoas. Ele está dizendo que eu vou honrar as pessoas por intermédio da tua vida, do mesmo jeito, na mesma situação, na mesma prova que eu te coloquei. Então às vezes você não entende porque você está passando por isso. Às vezes você não entende porquê da luta, porquê da prova, porquê de tanta tristeza, tanta perseguição. Mas é a maneira de Deus te fazer frutificar. E para a mesma unção que desceu na tua vida de honra, Deus está dizendo, eu vou te dar autoridade para ministrar sobre a vida de outras pessoas. O mesmo Davi que é chamado, manda chamar, e ele vem. Agora ele manda chamar Mefibosete. E o mesmo Deus está dizendo, eu mandei te chamar. Aleluia. E todas essas coisas. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, existia um nome ali por nome Saulo. Ele pede carta para perseguir a igreja. E ele está a caminho de Damasco. E ao estar a caminho de Damasco, Jesus marca um encontro com ele. E ele vem como uma luz muito forte. Paulo cai do cavalo, bate a cara no chão e fica cego instantaneamente. E ouve a voz do próprio Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. Sabe o que eu entendo? Deus às vezes marca um encontro conosco. E quando Deus cega Paulo ali, Deus estava dizendo, Paulo, fecha os seus olhos, porque agora é hora de você olhar para dentro. Porque o olho aberto olha para fora, mas o olho fechado olha para dentro. E o nome de Deus, aleluia, vai ser exaltado e glorificado sobre a tua vida. Porque quando você olha para dentro, você tem arrependimento. Por isso que Paulo vai dizer lá na frente, analise o homem a si mesmo. Aquela passagem que sempre lemos ali na Santa Ceia. Ele está dizendo, você conhece o seu erro, você conhece aquilo que você tem que melhorar, você conhece o pecado que você tem que abrir mão. Aleluia. Paulo vai a caminho de Damasco, vai a uma rua chamada direita, fica na casa, aleluia, de um vaso do Senhor, orando. E Deus chama Ananias dizendo, Ananias, em visão, e fala, olha, vai lá em Damasco, na rua chamada direita, na casa de Judas. Tem um homem lá por nome Saulo. Aleluia. Mas vai ser Paulo. Glória a Deus. Deus está dizendo, eu vou mudar o teu nome, vou mudar a tua história. Eu já mostrei para ele em visão que um homem por nome Ananias chegava, estendia as mãos sobre ele, e ele voltava a ver, e era cheio do Espírito Santo. Aleluia. E Ananias fala o quê? Mas Senhor, já ouvi falar desse homem. Ele é matador de crente, ele é matador de cristão. Sabe o que eu vejo? Deus está contando testemunho. Olha, ele está lá em jejum,
ele está orando, ele está tendo visões, e ele vai ser cheio do Espírito Santo. E eu vou curar essa cegueira dele. Mas Ananias ouve o que o povo está dizendo. Esse é o nosso defeito, irmãos. Não entendemos que Deus tem uma opinião ao nosso respeito. Eu não sei o que estão falando da tua vida. Eu não sei o que os fofoqueiros, as fofoqueiras estão falando da tua história. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus tem uma opinião ao teu respeito. Aleluia. E Deus fala para ele: Ananias, pode ir lá. Para mim, ele é vaso escolhido. Escolhido, aleluia. A Bíblia diz que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. A Bíblia diz que Ele levanta sem pedir conselho a ninguém. Ele não pergunta para ninguém opinião, porque Ele sabe que eu e você somos falhos. Enxergamos mal, um palmo na frente do nosso nariz. Ele não pede conselho para ninguém. Ele está dizendo: eu não errei quando eu te escolhi. Eu não errei quando eu te separei. Eu não errei quando eu decidi trabalhar na tua vida. Eu não errei quando eu decidi te encher do Espírito Santo. Ele está dizendo aqui: calma, aleluia. Que essa prova é só a maneira de eu te encher do meu Espírito Santo. Essa prova é só a maneira de eu te levantar como vaso de honra. Essa prova é só a maneira de eu exaltar o meu nome sobre a tua história. Paulo sai, vai para a praça, prega e ganha milhares de pessoas ali. Aleluia. Porque estava cheio do Espírito Santo. A prova vem para te encher do Espírito Santo. A luta vem para te encher do Espírito Santo. A prova vem para te encher, aleluia, da glória do Eterno. E Lodebar chega na terra, aleluia, de Lodebar. Você aprende a valorizar a mesa do rei, a valorizar a presença do rei, a valorizar o cuidado do rei, ao valorizar o carinho de Deus, aleluia, sobre a tua vida. O rei, o Eterno, está dizendo: eu estou ensinando você a valorizar as pequenas coisas dessa vida. Ser fiel no pouco e no muito eu vos colocarei. Mefibosete agora está sentado na mesa. Agora ele tem livre acesso ao rei. Agora ele pode conversar com o rei. Agora ele pode chorar aos pés do rei. Agora ele pode comer junto com o rei. Esse sou eu e você. O véu do templo foi rasgado. Temos livre acesso ao Rei da Glória. Aleluia. E muitos pastores vão pregar até essa parte aqui. Aleluia. Vão dizer que Mefibosete foi honrado. E é verdade que ele foi honrado. Mas a história passa. E a Bíblia vai dizer que certa feita, Davi sobe até o cume do monte. E ao descer um monte ali, aleluia, fugindo dos seus adversários. Porque o maior adversário de Davi nesse momento era Absalão, seu filho. Ele gera uma revolta dentro do palácio. E para Davi não ter que matar o próprio filho, aleluia, ele foge. Às vezes temos que fugir para não matar aquele a quem nós amamos. Como assim, pastor? Às vezes você tem que fugir da briga. Às vezes você tem que fugir da batalha. Às vezes você tem que fugir da guerra. E Davi era homem de guerra, homem de batalha, homem de temperamento forte. Às vezes o mais difícil não é pegar a espada e pelejar. Às vezes o mais difícil não é pegar uma arma e matar, irmão. Às vezes o mais difícil é você fugir da aparência do mal. A Bíblia vai dizer: temos que fugir de toda a aparência do mal. Às vezes temos que fugir das discussões vãs. Tem pessoas que ficam na internet aí brigando por causa disso, daquilo. Discussões que não vão edificar ninguém. Às vezes até mesmo na tua casa, com seu cônjuge, com tua esposa, com teu marido. Você entra em brigas desnecessárias, guerras desnecessárias. Deus está dizendo: foge da aparência do mal. Matar é fácil, é só puxar o gatilho. Acabar com a vida de alguém é fácil, qualquer um consegue. Difícil é fugir do pecado. Difícil é fugir da carne. José, quando a esposa de Potifar chega e quer ter relação com ele ali, ela chega e ele fala: não vou trair. Ele fala o quê? Ele foge. Foge da tentação da carne. Foge da aparência do mal. E Jesus me trouxe aqui para dizer: é tempo de fugir dos seus pecados. É tempo de fugir dos seus erros. O inimigo está querendo te usar para roubar, matar e destruir. Mas Jesus está dizendo: eu estou fugindo com você dessa terra de luta para uma terra de alegria, para uma terra de honra,
para uma terra que o meu nome vai ser exaltado e glorificado sobre a tua história. A Bíblia é clara em dizer que Davi, aleluia, desce ali o monte, ou a montanha, e aparece o nome por nome Simei, ou Simei, e começa a dizer: desgraçado, amaldiçoa Davi. Fala: Saul morreu por sua causa. Aleluia. E Davi estava ali com seus valentes. Davi podia passar a espada, mas Davi não passa. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Grandes vitórias vêm na nossa vida. Quanto desse ai churabanto e calabandaragaçuia. Grandes vitórias vêm na sua vida quando você decide, aleluia, sair da peleja e ir aos pés do Eterno. Sair da luta e ir adorar. Sair da luta e ir falar com o seu mestre. A Bíblia vai dizer: fala em secreto com o mestre, que ele, aleluia, em secreto te ouvirá, mas ele vai te honrar na presença de todos. Quando você decide lutar uma luta que Deus não te colocou para lutar, o nome de Deus vai ser envergonhado. Mas quando você foge para onde, pastor? As asas do Onipotente, debaixo da presença dele, debaixo da glória dele. Davi poderia tirar a espada ali, porque estava com muitos soldados, e poderiam matar a vida daquele homem que estava ali falando mal dele. Mas ele decide continuar. E a palavra de Deus para a tua vida hoje é: continua. Não para atacar pedra em quem está atacando pedra em você. Não passa para passar espada em quem está tentando te ferir. Não para falar mal de quem está falando mal de você. Não para fazer contenda de quem está fazendo contenda ao teu respeito. Ele está dizendo: segue, Davi. Continua na tua história. Continua a tua caminhada. Mas a Bíblia vai dizer que Ziba agora, aleluia, se encontra com Davi. Leva 2 jumentos, leva pães, leva cereais, leva frutas, leva vinho. E ao Davi ver ele, pergunta: aleluia, para que esses 2 jumentos? Ele diz: é para você e sua família, meu mestre. E a fruta, os pães, o vinho, é para você e para os seus soldados. Aleluia. Sabe que toda vez que o inimigo vem para entrar nas nossas vidas, ele vem já com a proposta, ele já vem com um presente. Tem muitas pessoas se vendendo pelas coisas deste mundo, mas a Bíblia vai dizer: buscai o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Ziba está querendo te comprar. Quem é Ziba, pastor? Satanás. Está querendo te comprar. Tá não, pastor, tá sim. Até Jesus ele leva lá no alto do pináculo e diz: olha, se tu te prostares e adorares nos meus pés, tudo aí é teu, vou te dar tudo. A estratégia dele continua a mesma. É só oferecendo, é só tentando te comprar. Mas por isso que fala: buscar o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas. Porque as coisas desse mundo são demais. São as demais, desnecessárias algumas. Outras são necessárias. Tem pessoas que ouviu outro dia uma mulher dizendo bem assim: eu faço tudo por dinheiro, minha vida é dinheiro. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro. Infelizmente tem pessoas que já venderam suas vidas para mamon. Mas nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Ele encontra com Ziba ali, e a pergunta é: cadê o seu Senhor? Ele pergunta: cadê Mefibosete? O rei está perguntando por você. O rei está com saudade de estar com você na mesa. O rei está com saudade de você estar na presença dele. Você ficou muito tempo em Lodebar e desacostumou de estar na mesa do rei. Às vezes você era criança ainda quando você estava na presença dele. Mas ele me trouxe aqui para dizer: é tempo de você voltar para a presença. É tempo do meu nome ser glorificado e exaltado sobre a tua vida. Ziba diz: olha, eu não ia falar, mas vou te falar. A partir do momento que você fugiu, ele disse: vai Deus me dar o reinado sobre essa terra. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, Davi, a partir do momento que você saiu, ele estava dizendo: eu vou reinar no teu lugar. Agora eu sou rei. E era o quê? Uma mentira. E a mentira é tão grande, aleluia, que Davi fica tão irado no momento que fala: tudo que era dele, agora é seu, Ziba. Tem pessoas mentindo porque querem roubar o que é teu. Tem pessoas mentindo porque querem acabar com a tua história.
Tem pessoas que estão mentindo, falam mal de você porque tem inveja, queria ter aquilo que você tem, queria pregar do jeito que você prega, queria louvar do jeito que você louva, queria ter um marido como o teu, uma esposa como a tua, uma casa como a tua, queria ter, aleluia, uma família abençoada, filhos cheios da glória de Deus como os que você tem, mas você não valoriza. Tem pessoas que daria tudo, só para ter umas pernas boas e andar. Mefibosete ali era deficiente, era aleijado. E tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não escutam, tem pessoas com deficiências terríveis, tem pessoas que têm doenças que sentem dores o dia todo, só queria não sentir dor, mas não valorizamos o que Deus tem nos dado a cada dia. Dia após dia, Ele renova a sua misericórdia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o tempo passa, e chega agora a hora de Davi voltar. Sabe qual o problema de quem mente? Porque, aleluia, nada há de ser oculto que um dia não há de ser revelado pelo nosso Deus. Tem hora que parece que o mal está vencendo. Tem hora que parece que não vamos prosperar. E Davi volta ali para a terra dele. Volta para o palácio. Mefibosete está com as roupas sujas, com a barba sem fazer, com os pés sujos. Aleluia. E Ziba vem com Davi ali. E ao chegar, o rei encontra com ele e vê essa cena e pergunta por que foi, aleluia, que você não foi me ajudar, por que foi que você não foi encontrar comigo, por que é que você está me traindo, querendo pegar o meu lugar, aleluia. Às vezes traímos o rei, irmão, mas esse não era o caso. Ele fala para Davi bem assim: olha, Davi, aleluia, eu sou aleijado, sou deficiente, infelizmente eu não consigo ir. Eu até ia me colocar no lombo de um desses jumentos aí, mas o meu servo Ziba me enganou. Quando eu fui ver, ele já tinha ido. E quando ele nem sabia, a mentira já tinha sido contada. A Bíblia Sagrada vai relatar ali que Ziba, aleluia, tinha contado a mentira. Mas Mefibosete chega com a verdade. Ele não tinha aparência, roupa era suja. Ele não tinha barba bonita, barba mal feita. Ele não tinha os pés limpos, os pés sujos. Mas ele tinha algo que Ziba não tinha. Sabe o que é? A verdade. Deus está dizendo: a verdade vai prevalecer na tua vida. A verdade vai prevalecer na tua história. O nome de Deus vai ser exaltado e glorificado. Ele diz bem assim: olha, eu queria ir, mas não pude ir. Fui enganado. E Davi fala assim: eu já dei tudo que era teu, aleluia, para Ziba. Mas vamos fazer assim, agora você fica com metade e ele com a outra metade. E quando eu fui ler essa história, irmão, eu confesso que o meu coração se entristeceu, dizendo bem assim: nossa, como é que Deus foi tão injusto com Mefibosete? Deu metade do que era dele para Ziba. Ele perdeu metade de tudo que ele tinha. Além de ter uma vida sofrida dessa, ele ainda perdeu metade dos seus bens nessa situação. Aleluia. E às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós dizemos: que tristeza é essa? Que injustiça de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que juízo e justiça é a base do trono de Deus. Então nosso Deus é justo, irmãos. E eu, na minha carnalidade, na minha natureza carnal, pensei que Deus injusto nesse caso. Você foi injusto, meu Deus. E Deus diz: não, continua lendo o texto. Aí, aleluia, Mefibosete diz bem assim: olha, pode dar até todas as minhas posses para ele, mas não retire de mim que eu me assente na mesa com o rei. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. Você passou por essa prova para você entender que assentar na mesa do rei vale mais que ouro. Assentar na mesa do rei vale mais que prata. Assentar na mesa do rei vale mais do que a conta bancária cheia. Assentar na mesa do rei, aleluia, vale mais que a fama. Ele fala: olha, eu só quero assentar na mesa. E assentar na mesa não foi retirado dele. E a Bíblia diz que depois os pés dele são lavados. Jesus está dizendo: eu vou lavar tuas vestes, eu vou lavar tua roupa, aleluia. Porque naquele grande dia
Você vai ter que se assentar, aleluia, na mesa, com as vestes limpas, como a neve. E a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não sei por que você está passando por isso, mas eu tenho uma certeza. Nesta prova você vai aprender, aleluia, a dar valor na presença de Deus, a dar valor no seu lugar na mesa, a dar valor na sua cadeira. O nome de Deus vai ser exaltado e glorificado sobre a tua vida. Aleluia. Entendeu, irmãos, o que Deus está dizendo? Lodebar acontece na vida, nas nossas vidas, na minha e na tua vida. Mas é só uma etapa. E eu quero que você entenda, Lodebar é só uma etapa na sua vida. Lodebar é só uma etapa da tua história. O palácio é logo ali. Aleluia. E o nome de Deus vai ser exaltado e glorificado. Agora eu convido a você a orar juntamente comigo, para que os céus venham se abrir e o nome de Deus venha a ser exaltado e glorificado sobre a tua história. Você que está na terra de Lodebar, já foi pregado aqui que é Lodebar, é terra do esquecimento, terra de tristeza, terra de dor, terra de sofrimento, terra de escassez, terra de prova. Eu te convido você a orar juntamente comigo, para que o nome de Deus venha a ser exaltado e glorificado na tua história. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, a tua palavra foi ministrada, Pai, chegou aos corações, ó Pai, do teu povo. A palavra já foi semeada, Senhor, e os seus filhos estão entendendo, Rabanda, Lagassob, Dábia, Subdarábia, que a glória do Senhor vai ser manifestada, Pai, sobre a vida e sobre a história deles, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu dou uma ordem a todo principado, a toda potestade, a toda hoste infernal, todo espírito maligno, ó Pai, que está se levantando contra essa vida, contra essa casa, contra essa família, contra essa história. Em nome de Jesus, ó Pai, eu jogo por terra, porque o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado para todo sempre. Foi ministrado aqui, Senhor, que Lodebar é só uma etapa. E muitas pessoas, ó Pai, que estão recebendo essa palavra, estão, ó Pai, em momento de escassez, estão se sentindo abandonadas, estão se sentindo, ó Pai, passando por situação de injustiça, mesmo sabendo, Pai, que juízo e justiça é a base do teu trono, mesmo sabendo, Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. E às vezes, ó Pai, a luta é grande, a prova é grande, Senhor, que a fé do teu povo começa a esmiuçar, a fé começa a diminuir, Senhor. Tem pessoas que não oram, ó Pai, porque não tem nem palavras para orar, tamanha luta, tamanha tristeza. Tem pessoas, ó Pai, que não tem coragem mais, ó Pai, de ler a Bíblia, Pai, porque foram, ó Pai, decepcionados, ó Pai, em Lodebar, porque o mal, ó Pai, chegou na tua vida, na vida deles, ó Pai, na casa deles. E eles estão sofrendo, ó Pai, as feridas, as amarguras de Lodebar. Muitas pessoas, ó Pai, passando por doenças, por enfermidades. Outros, ó Pai, passando por provas, sendo casamento, Pai, prova com os filhos. Outros vivendo, ó Pai, uma escassez, ó Pai, financeira. Outros fizeram igual a babá ali, Senhor. Pegou Mefibosete nos braços, ó Pai, queria andar, queria correr. A intenção era boa, mas se quebrou, ó Pai, o plano, o projeto. A alegria, porque criança é alegria. Ah, Deus eterno, Deus querido, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Eu ministro, ó Pai, a cura, Pai, de toda doença, toda enfermidade, ó Pai. Que a cura, Pai, seja, Pai amado, Pai querido, manifestada agora, pelo nome santo de Jesus Cristo. Pai, visita os casamentos, visita as famílias, visita, Pai, a história de cada um, ó Pai, a vida de cada um. Aqueles, ó Pai, que precisam da provisão financeira, Senhor, entra com a provisão. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem mesas de honra, Pai, de exaltação para o teu povo, mas eles têm que sobreviver em Lodebar primeiro, Senhor. E Mefibosete, além de sobreviver, ele ainda gerou fruto. Eu profetizo, Pai, que o fruto, Pai amado, Pai querido do Senhor, começa a ser gerado, ó Pai, por intermédio dessa vida, por intermédio dessa história. O nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. Eu peço, Senhor, enche o teu povo do teu Espírito Santo, que não sejamos, ó Pai, uma geração de Saul, nem uma geração de Ziba, mas que sejamos, ó Pai, uma geração de Davi, Senhor, uma geração de Mefibosete, Pai, que prosperou, ó Pai, que perseverou ali e prosperou, mesmo com todas as adversidades. Eu profetizo, Pai, que o milagre vai acontecer,
Eu profetizo, Pai, que a porta vai se abrir. Eu profetizo, Pai, que a notícia vai chegar, que o Senhor vai mandar chamar para colocar no lugar de honra, Pai. E desde já, Senhor, te agradecemos, ó Pai, e pedimos, ó Pai, permaneça conosco, Senhor, esteja conosco, pelo nome santo de Jesus Cristo, para que o nome do Senhor venha ser exaltado e glorificado para todo sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor, ó Pai. Glorificamos porque sabemos que o Senhor é fiel e poderoso, e que agindo o Senhor ninguém pode impedir. E se Deus falou contigo nessa mensagem, se o nome do Senhor se manifestou sobre a tua vida, eu te convido a compartilhar essa palavra. Eu te convido, aleluia, a comentar. Eu recebo o meu milagre, eu recebo a minha bênção, eu recebo a minha vitória. Eu te convido, aleluias, a estar juntamente conosco logo mais, orando e louvando a Deus mais uma vez. Amém? Logo mais estaremos reunidos mais uma vez, longe, aleluia, fisicamente, mas espiritualmente juntos no mesmo propósito de Cristo Jesus, por intermédio da internet. Que Deus abençoe a todos. Estamos, aleluia, todos juntos, para que o nome do Senhor venha ser exaltado e glorificado para todo sempre. Amém? Deus vos abençoe.